Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. Livro de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Lá no finalzinho da Bíblia, né? 1 Pedro, vem antes de 2 Pedro. Ajudou, não ajudou, Renata? É bênção. Aleluia. Irmãos, vamos lá. E a palavra do Senhor nos diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Meus queridos, essa palavra, né, o Senhor colocou no meu coração já há algum tempo, né? E o Senhor, eu queria trazer, quase sempre acontece isso, né? A gente quer preparar algo, né, diferente, ou a gente quer se aprofundar, e a gente é surpreendido com o Espírito Santo de Deus, né? Verdade. E aí o Espírito Santo de Deus direciona, e a gente, não Senhor, mas, e aí o Espírito Santo direciona, e é a vontade do Senhor que tem que ser feita, né? E eu tenho, irmãos, notado, né, e às vezes até conversado, tentado ajudar algumas pessoas, até irmãos, porque nós vivemos, né, dias muito difíceis, né? Então, a gente não precisa nem ficar falando muito sobre isso, né? A humanidade, não é só aqui no Brasil, né, mas a humanidade tem passado alguns momentos, né, bem difíceis, né? Houve aí a questão da pandemia, e logo da pandemia estourou aí uma guerra, e aí daqui a pouco ali um país soltando um míssil aqui para mostrar, né, um poder, né, que tem força, aí o outro vai lá e também revida, solta alguma coisinha lá também para mostrar que tem força também. Enfim, toda a humanidade, né, nós temos passado momentos difíceis, e na vida do cristão, na nossa vida também é assim, e muitas vezes por um motivo ou outro, né? Cada um sabe de si, né? Cada pessoa tem a sua maneira de receber a palavra, de receber a mensagem, de praticar essa mensagem, a sua maturidade espiritual. Isso é individual, né? De cada um. Mas só que em muitos momentos, né? Em muitas situações, a gente se depara com pessoas cristãs que não tem uma certa maturidade para lidar com alguns momentos adversos, e a gente lembra que quantas vezes, né, durante a pandemia, o pastor achava forças, né, encontrava forças para vir aqui, para nos trazer uma mensagem naquele momento difícil, né, que ninguém entendia muitas coisas ou nada do que estava acontecendo. Mas nós louvamos a Deus porque era o Espírito Santo usando a vida dele, né, nas nossas vidas, para abençoar as nossas vidas. E aí a gente nota que muitas dessas pessoas, esses irmãos, acabam se fragilizando, ou não tendo a firmeza, né, para tomar atitude, ou tomar uma atitude que nós, como cristãos, nós devemos ter, né? Então, a gente percebe o quê? Que muitas vezes nós somos crentes, cristãos, né? E daí é uma outra coisa, né? Fica para um outro momento, né? Uma outra oportunidade.
da diferença do crente e do cristão, né? Se realmente nós temos recebido a palavra, se nós guardamos a palavra no coração, nós devemos encarar, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, as lutas, as dificuldades, os momentos adversos, como servos de Deus. Como servos de Deus, como pessoas que têm recebido a palavra de Deus, né, que aceitam a vontade de Deus, né, a vontade de Deus que ela é boa, ela é agradável. Aleluia. E ela é perfeita, né? Então muitas vezes, meu querido, não vai acontecer aquilo que nós queremos. É verdade, né? Senhor. Por muitas e muitas vezes eu orei por algo que eu queria muito e não aconteceu, né? É na vida espiritual, é na material, e nós temos que estar preparados, né? Nós temos que ter essa maturidade, porque nós temos sido ministrados aqui, né? A palavra de Deus, ela tem nos fortificado. A palavra de Deus tem nos trazido uma maturidade, né, espiritual. Verdade. E aí a gente vai lá, a gente lembra, né, dos versículos, do que Paulo fala lá para a igreja, né, que a gente não pode ser mais tratado com alimento, né, líquido ali, com leitinho, né, a gente já pode receber um alimento mais forte, como uma criança, né, quando ela é pequenininha ali, vem a papinha, né, vem o leitinho, aí quando ela vai crescendo, o alimento vai ficando mais sólido. E assim somos nós, né? Então hoje o Espírito Santo traz essa mensagem para nós, né, que já somos cristãos, que já temos aí uma jornada, né, pastor, aí no Evangelho, na obra, trabalhando com o Senhor, né? Temos algumas dificuldades aí no caminho, né? Já tropeçamos em algumas pedras, já ferimos as mãos com alguns espinhos. Então, né, a mensagem hoje está vindo para nós, irmãos, né, para que a gente possa estar mais fortalecido quando essas dificuldades, esse momento adverso, de repente você está dentro de um momento igual a esse que a gente está descrevendo aqui, não é verdade? Porque nós não estamos alheios a isso também, né? Mas o que mais importa, mediante a isso, é o nosso estado, né? Nosso estado emocional, o nosso estado como cristão também. Também não, acima de tudo, o nosso comportamento como cristão, como servos de Deus. Então, irmãos, é isso. Mediante as dificuldades que é inerente às nossas vidas, a nossa postura como cristão, ela vai agradar a Deus, ou não? Então a gente tem aí uma escolha, de viver, né? Aqui a gente sempre ouve o pastor falar isso, né? Que nós somos ensinados a sermos racionais, né? A gente tem a emoção, mas nós agimos com a razão, né? A gente recebe a palavra, né? A gente absorve a palavra e a gente vai meditar sobre essa palavra, a gente vai ler, a gente vai orar e a gente vai praticar essa palavra. Aleluia. Né? Ela não vai vir, vai ser um momento, vai ser um agito nas nossas vidas, e oba, daqui a pouco nós estamos vazios de novo. A mensagem que nós recebemos aqui, ela nos enche, ela nos fortalece, aleluia, e ela nos faz permanecer. Né? Essa mensagem que a gente recebe aqui, aleluia, não é uma mensagem vaga, né? aquele movimento, né? Aquele agito, daqui a pouco, né, não tem mais, daqui a pouco estamos ali cavaleando, aí vem a adversidade, vem a luta, como nós já falamos aqui, que faz parte do nosso dia a dia. Verdade, Deus. Né? Então aí, de repente você, na sua casa, você tem uma pessoa que está passando por um momento de enfermidade, de desemprego, né? De repente de uma dificuldade conjugal. Mas qual que é a nossa postura, né, como servo? O que é a mensagem? Como que ela tem impactado a minha vida? Para a gente enfrentar, né, esses momentos no dia a dia. Como que eu estou, né, para colocar em prática? Não é uma bênção, eu estou indo lá, tal, mas é muito forte, é mais do que eu possa suportar. É assim que a gente está se portando? Ou não?
como que está a nossa postura? Então nós devemos nos portar como servos de Deus, resistir na fé. Então o apóstolo Pedro, ele traz essa mensagem ali para a igreja, com o intuito de encorajar os irmãos. Então a palavra vem nessa noite nas nossas vidas, irmãos e irmãs, para nos encorajar. Amém. Essa palavra vem hoje para justamente nos fortalecer, para que a gente possa estar munido de ferramentas, para a gente enfrentar essas dificuldades, essas lutas de cabeça erguida, sabendo que tem um Deus que zela por nós. E o segredo está aqui: quando isso acontecer ou não, em todos os momentos, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Qual que é o nosso dever? Buscar a Deus. A palavra está dizendo aqui, se humilhar. Eu não tenho dificuldade nenhuma de me humilhar diante de Deus. Você tem? Não. Nós não temos. Porque se tem uma pessoa, um ser, que eu tenho todo o prazer da minha vida de me humilhar, é diante do nosso Deus. De realmente ser sincero, de falar toda a verdade para Ele, estar junto com Ele e falar realmente aquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo que nós estamos fazendo, e a palavra nos direciona a isso, se humilhar debaixo da potente mão de Deus. E aí a palavra ainda me fala assim, que ao seu tempo, e aí que está, meu irmão, é no tempo de Deus, é no tempo de Deus, não é? Eu acabei de fazer a oração, levantei e eu já quero a bênção aqui, e é no tempo de Deus, é condicional, é se for da vontade de Deus. Assim como eu orei, de repente não é aquilo que Deus tem para a sua vida, não é aquilo que Deus preparou para você, mas você quer. Então, é no tempo de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Obrigado, Senhor. Porque andeis ansiosos, não é assim que a palavra nos ensina? Obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. A gente anda ansioso, porque a gente não sabe como vai ser o dia do amanhã. Nós queremos agora, nós precisamos da bênção agora. Então a palavra do Senhor está nos encorajando e dizendo: não fica ansioso não se preocupa não, porque Deus está cuidando de você. Deus sabe o que você está precisando. Deus, obrigada, Pai. Aleluia. Descansa no Senhor. É difícil, muito difícil. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos portar como servos de Deus ou como uma pessoa que não serve a Deus? Não é verdade? Então a palavra de Deus fala assim, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então toma cuidado, meu querido, com o que você fala, porque também já foi nos ensinado aqui, porque o diabo ele não tem poder sobre a sua mente, mas sobre as suas atitudes, sobre o que você fala, ele está ali, espreitando você para ver a sua atitude, porque um dos maiores inimigos de Satanás é você, e daqui a gente não pode ficar se fazendo de vítima não. Eu já falei aqui, nós somos aqui preparados para pensar, meditar. Aleluia. Nós estamos preparados a isso. Então você sabe que o nosso inimigo, ele tem essa força. Tanto é que aqui, o texto compara ele como um leão. E aqui no plano terreno aqui, quem que é o rei da selva? Diz aí, irmãos. Por que é o leão? Porque é o quê? É o quê? Porque ele demonstra força, Então, olha só que interessante, a palavra aqui faz essa comparação, que ele anda ao derredor bramando como um leão. Imagina você aí, um leão aí bramando do seu lado, que ele está com fome, ele precisa comer, aí ele te vê e fala, olha aí e tal,
E aí, como que você tem se portado? Se o leão aparecer aí bramando do seu lado, a gente vai estar se portando como servo de Deus? Ou não? Sim. Estamos preparados para ter postura e ter uma atitude diante das dificuldades como servos de Deus ou como pessoas que não servem a Deus? Então nós temos que resistir, irmãos, firmes na fé. E lá em Hebreus, Hebreus já nos dá um sinal, nos dá uma definição de que é a fé, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então é resistir isso daí, meu irmão. Glória a Deus. Por mais que você não veja as coisas acontecendo, por mais que você não veja a sua bênção se aproximando, Deus tem cuidado de você. Aleluia. Deus tem cuidado da sua vida. Por mais difícil que seja o momento que você está passando, Deus conhece todas as coisas. Amém. E Deus tem cuidado de você. Amém. Amém, meus queridos? E confiar, meu irmão. Continua confiando. Se não chegou a bênção, continua confiando. Vamos lá para o Salmo 37, que diz assim, versículo 3 e até o 5. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Essa é a palavra de Deus que tem nos alimentado. Glória a Deus. São promessas do Senhor. Se alimenta da verdade. Se alimenta de Deus. Se revista do poder de Deus. E o 6 ainda, ele diz assim, e Ele falar, sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Deus vai te honrar como seu servo. Glória a Deus. Olha aí, meu irmão, de repente, num momento de luta, de dificuldade, daquele ó céus, ó vida, Deus vai te exaltar, Deus vai te tirar desse momento adverso, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar como servo. Amém? Então, confia no Senhor, obedeça à vontade do Senhor, continua confiando, tá? E obedecendo o que o Senhor tem falado a você. Deixa eu só achar aqui o último versículo que eu gostaria de estar meditando com vocês, está em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Tá? Então olha só, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse foi Jesus. Jesus foi obediente à vontade do Senhor nosso Deus até a sua morte, e morte de cruz. Este é o Senhor que a gente serve. É o exemplo de tudo para as nossas vidas. E é exemplo disso, é o exemplo chave disso tudo que o Espírito Santo tem falado para as nossas vidas nessa noite, meus irmãos. Tá? Então permaneça firme, meus queridos, tá? Tendo posturas de servos mediante as dificuldades, as adversidades, seja ela qual for, por mais difícil que essa dificuldade ela possa ser, tenha a postura de servo, daqueles que têm se alimentado aqui com a verdade, que têm sido preparados a pensar, a ser racional, mediante as circunstâncias, as situações. Aleluia. Resista às dificuldades, os levante na fé, porque isso vai acontecer. Amém. Porque nós temos um adversário, nós temos um inimigo, que ele é forte, tá? E ele vai jogar com todas as ferramentas dele, com todas as armas, para te derrubar. Mas exista firme na fé. O que é a fé? A palavra de Deus já nos deu aqui o significado de fé. Espera, meu irmão. Espera confiante naquilo que você não vê, mas naquilo que você quer. Mas obedeça, porque o tempo
é de Deus para todas as coisas da nossa vida. Amém. Né? E confia no Senhor e obedeça ao Senhor. Até o final, Jesus obedeceu ao Senhor. Até uma morte de cruz. Que exemplo maior que esse a gente poderia ter? Não temos. Verdade. Amém? Então essa é uma mensagem que o Espírito Santo de Deus preparou para as nossas vidas, para nos encorajar, meus irmãos. Amém. Para nos dar aqui a coragem, para nos dar aqui o ânimo para dobrar os nossos joelhos, para buscar ao Senhor, para se humilhar diante do Senhor, Aleluia. porque a chave da nossa vitória está no Senhor. Aleluia. Está no Senhor. Tá? E vamos esperar, vamos resistir na fé e ser obediente até o final, porque Jesus é o nosso exemplo maior. Amém? Que Deus abençoe vocês, as nossas vidas, a nossa igreja. Tá? E eu gostaria de estar fazendo essa última oração, tá? Para passar a palavra ao pastor. Aleluia. Amém.